Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouco como que nasceu o Winnicott Descomplicado. Não é psicanalista de criança só, pode ser também, mas é muito mais sobre adultos que a gente está falando. O que tem a ver a criatividade, o ser criativo, com o Winnicott Descomplicado? O que é ser criativo para o Winnicott? Em primeiro lugar, vale a pena nós lembrarmos que o livro O Brincar e a Realidade, ele é o livro de cabeceira, tá? Para quem quer aprofundar nos conceitos, na obra de Winnicott. Então, vamos começando agora aqui o nosso encontro, a nossa conversa. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre o sofrimento, sobre a esperança e sobre a criatividade. A gente vai transitar um pouco pela história, né? Passar um pouquinho aí por Freud, por Klein. Ele era o Winnicott, ele não era kleiniano, ele era freudiano. E ele usou toda a teoria da Melanie Klein, mas ele faz muitas críticas. Então, quando você vai lendo a obra, você vai passeando pela linha do tempo da psicanálise. Ele era um psicanalista britânico e que ficava no centro. Como assim? Tinham como direita e esquerda, quando a gente fala de política. Então, tinha o pessoal aí dos extremos. Então, tinha a Sociedade da Klein, tinha da Anna Freud. Ele era ali, ele estava no meio, né? Ele estava no meio, era o centro. E o que facilitou muito, gente, facilitou muito para que ele fosse ele, olha só, fosse ele, porque ele contribuiu de uma forma assim fenomenal para a psicanálise. Ele trouxe para a gente conceitos que até então a gente não tinha. Então começou um pouco mais, né? Primeiro com Freud, claro, o pai da psicanálise, e ele trabalhava os neuróticos, as neuroses, neurose obsessiva, a histeria, as fobias e os casos mais difíceis. Ele não colocou na obra dele, como, por exemplo, o Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos, ele não é sinalizado, citado como um borderline, mas a estrutura psíquica dele era de um borderline. Então, ele estava ali entre a castração e a fase oral e a fase fálica. É aí que aconteceu um problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque o paciente do Freud, o Homem dos Lobos, lá para os 4, 5, 6 anos, ele presenciou o pai tendo coito com a mãe. E a mãe estava de 4 e o pai por cima. Por isso, e por conta do sonho. Tem um sonho famoso, que é o que está lá no texto, sobre esse caso. E é um sonho em que tem lobos brancos nos galhos das árvores, e tem um que olha para ele de uma forma fixa
e ameaçadora. Era um caso difícil e o Freud até coloca, né, como sendo um caso em que foi curado, em que melhorou, mas na verdade ele depois, né, pesquisando, depois de alguns anos ele retorna, né, ele busca o Freud novamente, mas o Freud não atende o caso, vai para outro analista, né, outro psicanalista, e ele teve que fazer análise até o final da vida, tá? E numa época em que a análise ela era mais rápida porque as pessoas iam mais vezes por semana. Então, hoje eu estava pensando nisso, né? Acho que é por isso que eu estou falando aqui com vocês sobre esse tema, porque as pessoas querem resultado rápido. Ah, e aí, quanto tempo de terapia? Como que funciona? Quero rápido, não estou bem e tal. Você vai me dar alta? Não, não funciona assim. Se a gente quer um resultado, a gente não falta na terapia. Se a gente não esquece a sessão, a gente pode aumentar um dia a mais na semana. Isso acelera sim, ou 3 vezes, enfim, o quanto cada um dá conta, sabe? Então, acho que é importante citar o Homem dos Lobos, porque a gente fala muito em Winnicott, a gente fala muito sobre casos difíceis, a gente fala sobre o antissocial, o delinquente e os neuróticos, claro, todos nós temos a nossa cota psicótica. E ninguém é 100% alguma coisa. Então, o bipolar, ele tem traços, pode ter traços da neurose obsessiva, pode ter um perfil histérico. Tem um caso, gente, que eu vou indicar para vocês, que é o medo do colapso. Esse texto é um texto lindo, sabe? Muito importante na obra dele. E eu não ficaria sem conhecer, sem ler, estudar. Eu sempre cito esse texto. Mas vamos agora então à questão do sofrimento. Agora vai começar a live. Então, ele diz assim, ó, eu anotei aqui, diz Winnicott: aqueles que desistiram da esperança e que não mais sofrem, necessariamente perderam as características que os tornam humanos. Em outras palavras, né, a capacidade de sofrer nos leva a uma possibilidade do indivíduo usar a sua criatividade. Olha que bacana, como que criatividade, sofrimento e esperança. Esse texto é no livro O Brincar e a Realidade, é esse livro aqui, olha. Esse aqui não pode faltar. Ele não custa caro e vale a pena investir em livros, né? É algo que, pelo menos para mim, faz sentido, tá bom? Na página 113, ele aborda, né, essa questão do sofrimento. E o capítulo é sobre a criatividade e suas origens. Olha só que bacana. Eu vou ler aqui um pedacinho, tá bom? E ele diz assim: naturalmente, são essas as que mais sofrem. Ver o Winnicott, 1968b. À primeira vista, pode parecer que todos os demais que existem, não que vivem, nessas comunidades patológicas, abandonaram de tal modo a esperança, que já não sofrem mais, perderam as características que os tornam humanos
e deixaram, assim, de ver o mundo criativamente. Página 113. E ele diz também: a criatividade que estamos estudando pertence ao modo como o indivíduo aborda a realidade externa. É sensacional esse texto, eu gosto bastante. Bom, no livro A Natureza Humana, se você quiser anota para depois você dar uma olhadinha, ele diz que a pessoa mais doente não é o psicótico, mas a pessoa que perdeu a esperança. A pessoa que perdeu a esperança perdeu a possibilidade do quê? Se a gente está falando em criatividade, sofrimento, esperança e criatividade. A pessoa perdeu a possibilidade de se reinventar, se recriar. Porque, gente, vem cá, ó, essa história de que eu vou fazer terapia para me conhecer. Tá bom, você vai conhecer, vai rolar, né? Vai rolar. Mas é um pouco antes, sabe? A pessoa perdeu a esperança, ela perdeu a possibilidade de se recriar, de ser ela com o seu verdadeiro self. Bom, vamos aos casos clínicos. Vamos falar um pouquinho. Já falei um pouco de Freud, né? Eu queria falar um pouco sobre os casos clínicos, o borderline, sobre o bipolar, sobre o antissocial. O Winnicott, ele vem, como eu já disse aqui no início, ele vem depois de Klein. Então, ele é freudiano, mas ele conhece Klein e ele apresenta para a gente uma nova psicanálise. E é psicanálise por quê? Porque trabalha-se com o inconsciente, transferência, contra-transferência, mecanismos de defesas, tem toda essa... Ele descobre, porque ele está ali pesquisando, ele atendeu foram milhares de casos que ele atendeu. E ele foi observando e ele foi trazendo para o mundo, porque ele era pediatra e depois ele se torna psicanalista da Sociedade Britânica de Psicanálise. Bom, e aí, gente, o Freud, ele traz a questão edípica, ok? Só para a gente lembrar, não vou entrar nessa teoria agora. A Klein, ela vem numa fase que antecede o Édipo. E o Winnicott, ele começou a perceber o que é, e outros também, outros analistas, outros psicanalistas da época, começaram a observar que as crianças pequenas, bebês, começaram a desenvolver sintomas como aquelas que tiveram o trauma ali na época, né, do complexo de Édipo. Complexo de Édipo lá para os 4, 3, 5, 6, até uns 7 anos, vai. Então, olha só, e ele começou a estudar e começou a falar sobre a função materna. A função materna enquanto ambiente, a mãe ambiente. A mãe ambiente. E aí ele faz um paralelo, uma comparação, e a gente estuda o tempo todo isso. É com base na relação
é com base na relação da mãe e do bebê que nós, analistas, trabalhamos nos nossos atendimentos. Então, um exemplo. Foi detectado, foi diagnosticado, ele descobriu essa teoria, né? Porque é uma teoria e é uma experiência que quando o bebê, gente, isso é muito importante, muito, muito, o bebê tem a necessidade, seja uma necessidade física, né, fisiológica, seja uma necessidade, né, fome, frio, que mais? E aí a necessidade de começar a existir. Porque é nesse momento, lá nos primeiros dias, no primeiro ano, no primeiro mês, no começo que se dá essa formação do verdadeiro self. Então, olha só, ele tem necessidade inúmeras. A mãe, ela vai apresentar o seio para o bebê no tempo dele, da necessidade dele. Isso faz com que ele crie uma fantasia de onipotência, que se equipara mais ou menos ao narcisismo primário de Freud. É fundamental esse momento, porque se há deprivação, se há uma falha, quando eu digo uma falha, gente, foi uma sucessão de falhas, porque a mãe vai falhar. Aliás, a mãe precisa falhar. Ninguém precisa ser perfeito, ninguém é. Então, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é essa, que chega e supre a necessidade daquele bebê. O seio, gente, é simbólico, ok? Pode ser o próprio mamar, né, a alimentação, mas ele é o simbólico, é na sua totalidade da função materna. E o bebê, ele depende, ele tem uma dependência absoluta da mãe, do ego da mãe. Então, o medo do colapso é um texto que eu já falei aqui hoje, estou falando de novo porque algumas pessoas chegaram, leiam, estudem, enfim, é um texto clássico que é lindo, na verdade. Quando você começa a entender algumas coisas, por exemplo, as pessoas que têm crise de pânico, têm a sensação de vazio, do cair para sempre, é que houve a falha lá no comecinho. Por que comecinho? Comecinho é porque é só o id. E para o Winnicott, o ego precisa estar presente para que qualquer tipo de excitação do inconsciente tenha alguma integração, faça algum sentido. Se não houver, né? Se não tiver um ego ali, não valeu para nada, não é nada, ok? É um vazio, é um buraco, E aí, olha só, essas pessoas que passaram, né, por essa falha, por essas falhas nesse momento aí da vida, né, ela vai desenvolver uma defesa que é o medo da morte, o vazio. Vocês sabem que a psicose também é uma defesa. Também não vou entrar nisso, porque eu estou aqui falando de A a Z. Vocês estão gostando, gente? Alguma pergunta? Alguma contribuição também, né? Que eu não falei, que vocês lembraram que é importante? Alguma bobagem que eu falei também? Bom, então essa fantasia de onipotência, ela precisa acontecer.
para que depois haja a separação da mãe bebê. Aí o bebê já vai estar com um ego mais forte, tá? É assim que o Winnicott fala, é forte, e aí ele consegue se separar. Mas, gente, isso eu tô falando de uma forma assim grotesca, porque é um processo complexo. Cada fase da integração do verdadeiro self é muito importante. A falha nesse primeiro momento, né, da vida, a falha da função materna pode ser assim catastrófica. Quantas pessoas chegam no consultório com a crise de pânico que vai morrer? Ela não vai morrer, a gente sabe. Ela não vai morrer, mas ela tem certeza que ela vai morrer, então ela começa a ter medo de morrer. E por que aconteceu isso? Por que acontece isso? Só para a gente lembrar, foi uma falha, quando eu digo de novo, várias falhas no momento em que o bebê tem uma necessidade e não aparece o seio. Fica um vazio, fica o desamparo. E aí, esse medo em que a pessoa pensa que vai acontecer, na verdade já aconteceu. A sensação ficou. Só que não existia uma pessoa ali. Não tinha ego. Porque o ego que precisaria estar dando um suporte, né, sustentando a excitação do bebê, a necessidade do bebê, é o ego da mãe, que é o ego auxiliar. Até ele ter o próprio, né? Então, eu não sei, eu falei muito mais, né? Eu falei muito mais do que só a questão do sofrimento, da esperança e da criatividade. E eu quero compartilhar com vocês que eu tenho um curso, tá? Eu não vim aqui vender curso, mas eu quero só compartilhar aqui. Se alguém quiser, tem um curso que já está pronto, mas está terminando uma turma, vai começar outra. E tem também o módulo 2, né, que é justamente esse tema que eu trouxe hoje para vocês e muito mais,